Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao programa Em Busca da Verdade. É um prazer estar de regresso. Este é o nosso 10º programa desta segunda temporada e que bênção esta de podermos ter a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, e estarmos a descobrir nela mais algumas grandes verdades. Desafio, por isso, hoje a vir connosco à descoberta através desta pergunta, que na verdade são palavras que foram ditas a Jesus, para quem iremos nós. Hoje vamos descobrir o momento em que estas palavras foram ditas e as implicações que têm para nós e, claro, aquilo que Jesus ensinou. Estes grandes princípios do Evangelho que estão espalhados ao longo de toda a Bíblia, é isso que vamos descobrir hoje. Vamos, por isso mesmo, pedir a bênção de Deus para que Ele esteja aqui e nos abençoe neste estudo. Por favor, junte-se a mim nesta prece que vamos fazer. Pai do céu, te agradecemos muito porque nos dás a bênção de termos a Tua Palavra, da luz que dela vem para a nossa vida e de termos também o auxílio do Espírito Santo. Por isso aqui estamos neste momento. O autor, aquele que inspirou os autores da Bíblia, está connosco a inspirar-nos a lermos, a interpretarmos e a aplicarmos. Te pedimos que nos dês essa graça e essa bênção neste momento, em nome de Jesus. Amém. Venha daí então, porque vamos saber o que há para descobrir e vamos começar, claro, pelo texto da Bíblia, o mais puro Evangelho, aquilo que está registado na nossa Bíblia. Hoje vamos ao Evangelho de João. Vamos ao capítulo 6, um grande capítulo em que temos um grande discurso de Jesus e nós vamos situar-nos aqui na parte final desse discurso, João 6, a partir do versículo 58. Vamos ler então. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando ainda em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho. História realmente magnífica esta. Vamos agora centrar a nossa atenção em algumas destas palavras e expressões. O texto refere-se ao maná, o pão que desceu dos céus. Nesta história, ou neste discurso, Jesus faz referência a um extraordinário acontecimento da história de Israel. A história lembra-nos que, com saudade já da comida do Egito, o povo hebreu começou a murmurar sobre a condição que eles tinham ali no deserto a fazer aquela travessia e começaram incluindo nessas queixas, incluíram, claro, a alimentação. Então, com a sua paciência e bondade para com este povo, Deus enviou codornizes primeiro e depois, durante 40 anos, alimentou milagrosamente o povo no deserto com este manjar dos céus, o maná. É interessante que um estudo universitário colocou a hipótese que o maná fosse um produto natural, afinal, ali da zona do Sinai, que pode ser encontrado nas árvores de tamarisco nos meses de junho e julho. Mas o relato do Êxodo 16, não é de todo compatível com esta ou qualquer explicação humana, porque durante anos, todos os dias, exceto no santo dia do Senhor, o sábado, caiu o maná diariamente e caiu em quantidade suficiente para alimentar aquele povo que saiu do Egito, milhões de pessoas. De qualquer forma, mesmo sendo esta uma bênção maravilhosa, o maná não se pode comparar com a bênção do pão da vida, Jesus Cristo, aquele em quem nós podemos hoje ainda ter vida em abundância e que na nova terra podemos ter por Ele e com Ele vida eterna. Este texto também, esta história que lemos, ela também nos ajuda
a compreender um pouco o que é a gestão de expectativas. A verdade é que nós lemos só a porção final, como eu disse, do capítulo 6, mas no dia anterior a este relato que nós lemos, o milagre da multiplicação do pão e dos peixes tinha acontecido e tinha uma multidão de milhares de pessoas tinha sido alimentada. Ora, com um milagre tão extraordinário e grandioso, é claro, as pessoas estavam dispostas a coroar Jesus como rei. A ideia era que nós, com um rei destes, nunca mais vai haver fome, nem pobreza, mas Jesus recusou. E então, na verdade, Jesus deu-lhes uma alternativa. E anunciou-lhes como alternativa que ele era o pão espiritual. E que se o aceitassem a ele e se crescem no seu sacrifício e na sua graça suficiente, Jesus então prometeu que lhes daria vida eterna. Infelizmente, este povo o que é que tinha? As suas próprias expectativas. E estas expectativas não envolviam, sobretudo, não envolviam renúncia desta ambição terrena. Ora, viver como Cristo, uma vida de sacrifício, de mansidão, de humildade de coração, não estava de todo nas expectativas deste povo, mesmo daqueles que acompanhavam Jesus. É que para quem desejava entronizá-lo e fazer dele um rei, é claro, foi uma desilusão. E foi porquê? Porque eles não buscavam aquele Messias abnegado. Então eles resistiram ao testemunho claro que o Espírito Santo estava a tentar fazer sobre a sua própria condição pecaminosa, mesmo sobre a urgência da necessidade que eles tinham, sobretudo a necessidade de Cristo e de salvação nas suas vidas. No versículo 65, então, Jesus vai referir-se a esta ideia usando as palavras: ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido. O que é que isto quer dizer? Que o encontro com Deus não tem origem na nossa própria vontade, nem nos nossos méritos. É no amor do Pai, o nosso Pai Celestial. É pela ação do Espírito Santo que nós somos atraídos para Ele. É por isso que qualquer atitude da nossa parte de aceitação ou de resistência, ela será sempre em resposta ao constante trabalho por parte de Deus. Nós podemos até aproximar-nos de Deus por inúmeras razões. Esta é que é a verdade. Podemos iludir-nos e aproximar-nos de Deus, por exemplo, com o intuito de melhorar o nosso status social. Algumas pessoas podem fazê-lo em diferentes contextos, de igrejas ou religiões. Quem sabe até se alguns podem aproximar-se de Deus em busca, por exemplo, da aprovação familiar ou até por interesses comerciais. Mas note, qualquer interesse em Deus que não seja o resultado do trabalho do Espírito Santo e de acordo com os valores eternos do seu reino, vai inevitavelmente levar-nos à desilusão e, por isso, até ao afastamento do próprio Deus. Foi exatamente isto que aconteceu nesta história, que está aqui registada em João, o Evangelho de João, no capítulo 6. Por isso, vamos agora, a partir desta história, como temos feito sempre aqui ao longo destes programas, a tentar analisar de uma maneira um pouco mais abrangente o tema que esta história evoca e que tão importante é para nós. Vamos começar com algumas perguntas que eu penso que são muito importantes. Vamos agora fixar-nos ainda no capítulo 6 de João, porque uma leitura agora mais abrangente deste capítulo vai ser muito útil para percebermos todo o enredo e, sobretudo, as grandes implicações que estão aqui contidas. Que convite é que Jesus fez aos discípulos ainda antes da multiplicação dos pães que aconteceu depois no capítulo 6 de João? Vamos ler agora Marcos, no capítulo 6, onde vamos encontrar esse registro. Versículo 31 diz: e ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Nós vivemos num tempo em que podemos olhar para uma multidão e sermos indiferentes à multidão. Mas Jesus, de uma maneira completamente distinta, quando os enfermos, sobretudo, quando os aflitos, de qualquer tipo de aflição, quando buscavam Jesus na esperança de receber cura, alívio, uma palavra, eles não recebiam indiferença, nem mesmo aquele sentimento de pena, às vezes um sentimento mesquinho. Não, a atitude de Jesus era totalmente diferente. Jesus olhava para cada uma daquelas pessoas como sendo plenas de dignidade e de valor. Porque ele sabia que todas eram valiosas aos olhos de Deus. Todas eram alvo do amor e da misericórdia do Senhor. Por isso é que pessoas tantas vezes evitadas, olhem, pelos rabis, pelos líderes religiosos,
e, portanto, pelo povo até em geral. Muitas vezes pessoas consideradas imundas e pecadoras, elas podiam encontrar em Jesus alguém que as amava, que as aceitava, que as tentava restaurar para uma nova vida. Fosse qual fosse a razão do povo buscar Jesus, ele tinha uma palavra e, no fundo, ele cuidava de todos. E agora, cansados depois desses dias extenuantes de Jesus estar disponível, na verdade, o que Jesus tinha feito com os discípulos é que tinham tomado um barco para poder estar num lugar solitário. É muito interessante que é a partir daqui que se vai desenvolver esta história. Agora, nós falámos há pouco de expectativas, mas esta história também nos mostra quais eram as expectativas que este povo tinha em relação a Jesus. Quais seriam? Vamos ler isso de uma maneira muito clara. Em João, no capítulo 6, novamente, e no versículo 15, lemos o seguinte: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Veja que Jesus representava para o povo alguém real, alguém que tinha solução para os problemas e para as aflições imediatas. Como eu disse, Jesus mostrava-se disponível para todos e depois demonstrava poder para aliviar esse sofrimento, então as suas palavras eram cheias de poder, de verdade. As pessoas reconheciam que ele podia curar enfermos, que ele podia fazer andar paralíticos, dar vista aos cegos, libertar endemoninhados, pessoas possuídas pelo diabo. Jesus também concedia perdão, esperança aos pecadores, mesmo àqueles que eram proscritos pela sociedade. E além de tudo isto, Jesus ainda podia alimentar milagrosamente multidões. No fundo, a questão é, o que é que mais um povo podia pedir? Por isso é que as expectativas que este povo podia ter de libertação, até do jugo dos romanos, por exemplo, essas expectativas, aparentemente, podiam realizar-se todas em Jesus. Por isso mesmo, Jesus fez um alerta importante para um dos grandes enganos da experiência religiosa, ainda hoje. E Jesus fez este alerta precisamente para advertir este povo contra estas expectativas que não tinham as melhores motivações. Então Jesus vai dizer-lhes no versículo 27 do mesmo capítulo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque é este o Pai, Deus, o selou. Até aqui, seguiam Jesus pelos milagres que ele operava, pela libertação do jugo do pecado. Mas agora, depois deste milagre extraordinário, eles estavam a fazê-lo no interesse do pão físico. E então o seu entusiasmo sobre Jesus e a esperança que estas pessoas estavam a depositar nele, onde é que essa esperança estava assente? Na conquista de um reino terrestre, mesmo até no interesse pessoal. Só que, enquanto eles tinham este tipo de expectativas e interesses, o reino do seu próprio coração continuava iludido pelo diabo, pelo inimigo. E por isso eles estavam mais longe de aceitar ser conquistados por Jesus do que serem libertos do domínio do inimigo. Ora, Jesus alerta-nos precisamente através destas palavras para quê? Para este engano, o engano de uma religião de interesses próprios, de interesses terrenos, passageiros. Deus não aceita este tipo de religião. Enquanto eles desejassem um libertador político, o que eles iriam fazer era desprezar aquilo de qual Jesus os queria libertar, na verdade, do jugo do pecado. E enquanto assim acontecer, Satanás sabe que pode continuar a dominar a vida das pessoas. Jesus, por amor a cada um daqueles homens e mulheres, ele não podia aceitar isso. Porque é como diz o Evangelho de Marcos, do que é que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida. Por isso, nós podemos perguntar, então, que escolha é que é feita por muitos cristãos quando compreendem as implicações de seguir a Jesus de acordo com o seu plano, não de acordo com os nossos interesses? Ora, nós já lemos, vamos agora rever neste contexto quais são as implicações ou as escolhas que muitos fazem. João 6, vamos ler aqui o versículo 60 e o 66. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então nota, as implicações de obediência e de conformidade mesmo aos valores do reino de Deus levam muitos a não estarem dispostos a pagar esse preço
É o preço que cabe a cada um. E por causa disso, muitos acabam por abandoná-lo. Jesus, neste caso, sobretudo aqui, diante das palavras de Cristo, muitos dos que até ali o seguiam, muitos destes que estavam mais iludidos com o ter do que com o ser, eles desprezaram a natureza, a verdadeira essência do reino de Deus. Então, pela desilusão que acabaram por ter, tornaram-se incrédulos. O coração tornou-se endurecido e o resultado foi este. Abandonaram o Mestre. Sabe que a essência da experiência cristã não está nos benefícios que nós podemos retirar dessa relação com Cristo. Está na vontade de Deus e no prazer em fazer essa vontade e em reconhecer Jesus como Senhor. É isso que está em causa. Por isso é que podemos perguntar, alguma vez Jesus prometeu que segui-lo seria a garantia de uma vida sem problemas? Onde haveria sempre satisfação de todas as nossas necessidades? Não, Jesus nunca o fez. Por isso é que lemos, por exemplo, capítulo 16 do apóstolo João, lemos no versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. A honestidade extrema das promessas de Jesus está aqui. E é um dos mais poderosos argumentos, aliás, a favor da verdade. A verdade que há na palavra de Deus. Ao contrário do que um qualquer líder interesseiro faria em busca de popularidade, o que Jesus fez foi assegurar sempre aos seus discípulos a certeza de que eles teriam lutas e aflições, mas nessa mesma medida podiam ter a certeza da sua presença. O que é que Jesus pede então aos seus discípulos? Será dinheiro que ele quer? Já que estamos a falar que há aqui uma luta para ter? Será sacrifícios físicos? Será cumprir rituais religiosos? Temos a resposta na Bíblia. Lucas, no capítulo 9 e no versículo 23, dizia a todos, dizia Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. A luta do crente não é contra a carne ou contra o sangue, como dizia o apóstolo Paulo aos Efésios, não é contra coisas materiais ou carnais. Por isso, o único esforço ao qual Jesus nos chama é o compromisso pessoal na obra. Sabe qual é esta obra? É renunciar às nossas tendências. Tendências da carne, tendências que nos afastam de Deus e da sua vontade. Jesus não está interessado em sacrifícios. Pela natureza, pelo esforço de fazer um sacrifício, seja qual for a área. Ser discípulo de Cristo, no entanto, significa o quê? Entrega e submissão do eu, dos meus interesses próprios. E esse é que é o investimento que nós somos inevitavelmente chamados a fazer. Mas também é esse investimento que nos assegura uma vida de graça, uma vida de realização espiritual. E isto acontece na presença de Deus, quando nos submetemos a Ele. Então, quando um cristão assume a sua decisão por Cristo, o que é que ele pode esperar? Será que pode esperar oposição à sua volta? Com certeza que o pode esperar. Não sou eu que o digo. Vamos ler dois textos. Primeiro de João, no capítulo 3, e depois Mateus, no capítulo 10, palavras de Jesus. Então, diz o apóstolo João, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. E Jesus dizia, odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Uma vida de fidelidade a Deus e à sua palavra notem bem, é tão radicalmente diferente dos valores que caracterizam este mundo, que os que não partilham desses valores, muitas vezes não vão hesitar em mostrar, pelo menos, antagonia ou oposição. Nós podemos esperar isso, só que também podemos estar seguros de que a verdade é que nos liberta. É isso que Jesus promete. E é por isso que conhecer a verdade e caminhar nela traz consigo muito mais alegrias e bênçãos do que lutas e dificuldades, mesmo se podemos esperá-las. Ora, então, em que é que se tornam aqueles que resistem ao reino de Deus? Estes tais que criam antagonia. Nós sabemos o que é que eles se tornam, qual é a realidade dessas pessoas, da sua conduta. Temos essa revelação em Tiago, o apóstolo Tiago. Vamos ler no capítulo 4 e versículo 4.
Dizia o apóstolo: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Resistir a Cristo é fazer o quê? É abrir-se mais ao domínio do inimigo, cada vez mais. E é o inimigo que tem prazer em cegar o entendimento das pessoas. O extremo desta cegueira, é claro, manifesta-se em ações concretas de intolerância ou até de ódio à causa de Deus e à vida daqueles que acolhem a Deus de todo o seu coração. Mas, na verdade, esse amor ao mundo e aos seus valores, um mundo que é governado pelo inimigo, o inimigo de Deus, realmente esse mundo ele está assente em valores que tantas vezes estão em total contradição contra os valores do reino de Deus. E agora, que implicações isto tem na minha vida? Nós, porque buscamos a Jesus então. E que expectativas é que nós temos, comparado com a que tinham aqueles homens que se encontravam com ele naquele dia? No texto que nós lemos hoje, encontrava-se ali uma multidão que tinha tido um encontro com o doador da vida. E eles tinham visto esse poder. No entanto, eles estavam cegos para as suas verdadeiras necessidades. E por isso afastaram-se do único que realmente podia ajudá-los. Quando eles viram que as suas expectativas tinham sido deitadas por terra, o que é que eles fizeram? Pediram um novo milagre. Mas, infelizmente, podemos afirmar uma coisa: não há milagres suficientes para convencer aquele que é incrédulo, que não quer crer no Senhor. Poderão até estar na presença do maior milagre, mas isso não será suficiente. Aliás, é a própria Bíblia que o diz. Então, nas desilusões e nas dificuldades desta vida, ou mesmo quando as coisas avançam e correm bem, qual é a pergunta que nós, e hoje eu digo-lhe, assim que me ouve, que está comigo neste momento, também terá que responder a essa pergunta, porque eu também estou a responder-lhe. Essa pergunta qual é? Nós temos que nos confrontar com ela. Já a lemos hoje aqui e eu gostava de que voltássemos a lê-la. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Sem um encontro pessoal, sem um encontro profundo, sem um relacionamento diário com Jesus, acredito, não é muito difícil afastarmos dele. Mas, se nós experimentarmos a paz, o perdão, o consolo mesmo, que Deus concede àqueles que o seguem, se nós tivermos a alegria de desfrutar desta renovação e da realização completa que nós podemos encontrar em Cristo, então acredite, não há nada, não há ninguém que nos possa iludir ou ocupar o lugar de Cristo na nossa vida. Quando Jesus viu vários daqueles que até ali o seguiam abandoná-lo, eu acho isto uma coisa interessante. Jesus podia ter-se voltado então para os 12, como nós já lemos na história, e podia ter ficado, podia ter-lhes agradecido por eles terem ficado com ele, talvez dizer-lhe: olha, muito obrigado porque não me deixaram sozinho, já que estes outros foram embora. Mas Jesus vira-se para eles e não fez isso. Não tentou ganhar ali um bocadinho de amizade ou de consolo ele próprio. Jesus preferiu aproveitar esta ocasião para confrontá-los com uma pergunta que para eles também era muito séria, que era decisiva. Na verdade, essa pergunta foi dar-lhes a oportunidade de eles reafirmarem o seu compromisso com ele e com o seu reino. Ou então seguirem outro rumo. E por isso ele perguntou-lhe: vocês não querem também nesta ocasião ir? Não querem juntar-se a eles e partir? Os discípulos ficaram, felizmente. Eles não esqueceram a vida sem esperança que tinham antes de conhecerem a Cristo. Esta é a grande diferença. Eles sabiam que, tal como então, e mesmo agora, não importa quem é que nós possamos encontrar como alternativa. Só Cristo tem as palavras que conduzem à vida eterna. E nós somos hoje ainda confrontados com a mesma decisão. Com Cristo ou sem Ele? Esta decisão hoje está diante de si também. É claro que, será que precisamos de renunciar a alguma coisa? Para não sermos iludidos, a que é que precisamos de renunciar? O Mestre diz-nos claramente: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
É talvez surpreendente que Jesus aqui usa a palavra tudo. Na verdade, Jesus pede tudo porque Ele quer abençoar plenamente. O aparente exagero de pedir tudo, que talvez quando alguém lê estas palavras até fique meio preocupado, mas este exagero, o aparente exagero, revela a natureza espiritual desta entrega. Esta entrega que nos é pedida. É que o tudo que dão os discípulos é um reconhecimento da absoluta soberania de Jesus sobre o que nós temos, sobre o que nós somos e até sobre o que nós desejamos e sobre os planos que fazemos. É exatamente aí que está esse tudo que Deus nos pede. Para nós sermos realmente de Satanás, aí podem ter a certeza. Para sermos de Satanás, ele não precisa de ter o controle total da nossa vida. Não. O inimigo não se incomoda de haver um pouco de fé, um pouco de igreja, um pouco de cristianismo, um pouco de Bíblia até na nossa vida. Desde que nós não rendamos totalmente a nossa vida a Cristo, desde que não entreguemos o controle da nossa vida a Deus, o inimigo ainda mantém um controle suficiente, mesmo que às vezes discreto, da nossa própria vida. Ora, o que nos afasta de Deus tem de ser renunciado. Porque se de outro modo, o que é que vai acontecer? Nós acabaremos por renunciar ao próprio Deus. Por isso, ao terminar este estudo, eu pergunto-me, o que é que Deus nos pede? O que Ele nos pede, então, não pode ser considerada como uma submissão cega ou um controle até irrazoável que Deus quer de nós? Mas leia comigo aquilo que está escrito em Isaías no capítulo 1 e no capítulo 45. Vamos ler aqui 2 versículos. E o Senhor diz, vamos ler este primeiro texto na versão, o livro em português. Venham então ter comigo e conversemos, diz o Senhor. E no capítulo 45 lemos, declarai e apresentai as vossas razões. Isto são palavras de Deus. Que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. O que estes textos mostram é que o Senhor está, na verdade, disposto a dialogar connosco. Ele revela-se como um Deus que não age senão para a bênção dos que o temem. É por isso que não há outro caminho. Porque nós sozinhos não podemos alcançar aquilo que só pelo o poder de Deus nos é possível. Como dizia Jesus, quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Quem procurar salvar a sua vida buscando uma alternativa, acaba por perdê-la. Mas quem por amor a Cristo render a sua vida e se conformar à sua vontade, achará vida. Por isso, nós, nesta história que hoje estivemos a analisar e a estudar juntos, realmente conseguimos, através das palavras do apóstolo Pedro, perceber qual é, na realidade, o centro da nossa resposta. Por isso, relembro as palavras que já hoje aqui lemos. Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida. Que maravilha! Os desafios, até as lutas de uma vida ao lado de Cristo, ainda que humanamente possam ser exigentes e difíceis, elas são parte de um plano perfeito, um plano que foi estabelecido pelo Criador. Para Ele, Cristo, não tenha dúvida, o preço foi infinitamente superior. É muito possível que, para a maior parte de nós, Deus não tenha reservado nenhum martírio de sangue, ou termos que enfrentar a morte, como, por exemplo, enfrentaram muitos ao longo de séculos de história cristã. Mas uma coisa podemos ter a certeza. Ele pede de nós outro tipo de entrega. Mas, às vezes, não exige menor auxílio da parte do Senhor. É o sacrifício, eu vou dizer, é o sacrifício diário de uma vida de entrega, de uma vida de dedicação, de amor e de serviço a Deus. E sejam quais forem as circunstâncias, é, na medida em que nós permanecermos firmes nesse caminho, até ao fim desse caminho que Jesus trilhou, que nós iremos ganhar a vida. Ainda que até possamos enfrentar a censura de alguns à nossa volta. Ela será sempre menor do que a bênção de termos a aprovação de Deus. O Deus eterno que nos diz, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Ainda que até nesta terra possamos perder alguns amigos, e eu já testemunhei isso, pessoas que perderam contactos, amigos, até o respeito de familiares, mas ganharam
uma certeza profunda, a certeza da permanente presença de Jesus ao seu lado, aquele que nos assegurou e prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Ainda que a vida presente possa ter alguns desafios, ainda que implique persistência e, sobretudo, implique vigilância na oração, no estudo da Bíblia, no labor para nos mantermos fiéis, estas coisas serão uma sombra das coisas que estão por vir. Como dizia o apóstolo Paulo, essas são as coisas, as que se veem agora são temporais, mas as que não se veem são as coisas eternas. Ainda que enfrentemos luta contra os prazeres do mundo, luta contra o pecado, o brilho, a atração dessas coisas, ganharemos na beleza de um caráter refinado, de um caráter semelhante ao de Jesus, e saberemos que o júbilo dos ímpios, a alegria dos ímpios é breve, mas aqueles que estão firmados em Jesus, Ele próprio prometeu, essa alegria ninguém nos poderá tirá-la. Ora, querido amigo, que hoje está aqui comigo neste estudo da palavra, diante de tudo isto, eu acho que nós podemos compreender melhor a interrogação do apóstolo Pedro e até o desafio mais, a juntarmos-nos a Ele e dizermos a Cristo: para quem iremos nós, Senhor? É contigo que queremos ficar. Desafio a aceitar este convite para uma vida ao lado de Cristo. Se isso implica tomar alguma decisão difícil, talvez que rompa com alguma tradição, alguma parte da sua história, peça a Deus coragem para o fazer. Mas decida hoje firmar a sua vida de acordo com a palavra de Deus, aquilo que está escrito e os valores do seu reino. E Deus vai abençoá-lo, abençoá-la grandemente. Eu oro para que Deus lhe dê coragem e determinação espiritual para tomar essa decisão na sua vida. Se quiser receber este estudo, se quiser pedir alguma forma de o auxiliarmos e acompanharmos no seu estudo até da Palavra de Deus, entre em contato connosco. É sempre o meio do costume. O nosso site novotempo.pt/em busca da verdade, e tem ali todas essas informações e pode, claro, pedir para receber mais uma vez esta apresentação. Que Deus o abençoe e o abençoe sobretudo nesta sua caminhada com Cristo. Até ao próximo programa então, se Deus quiser.